Eu queria dizer o seguinte, gente, eu queria algumas palavras para a galera que está escutando, porque é um momento de muita emoção para mim, como torcedor do Fluminense, já mais experiente, né, já bem mais experiente, tantas coisas vi no Fluminense ao longo da vida e quando a gente se depara com a, com a verdade acachapante de que esse diabo desse Fluminense consegue surpreender de maneira que você não consegue nem antever de nenhuma hipótese. Né? A gente foi muito feliz na Libertadores, depois a gente voltou ao Fluminense. O Fluminense, ao longo da sua história, é esse, né? O campeão da Libertadores e o que luta pelo rebaixamento. O maior campeão da história do Campeonato Cariocas, mas que às vezes perdia o jogo que não podia perder. A história do tricolor está sempre muito permeada por vitórias e derrotas sangrentas, né? Em algum grau. E chega um momento que você fala assim, pô, cara, acabou. Acabou, porque o futebol mudou tanto. A gente não se dá conta, às vezes, no olho do furacão, sabe? Mas se você, pô, cara, olha três aninhos para trás, olha o que está acontecendo. É que, de fato, a gente não se dá conta. Clubes grandes do Brasil estão sendo vendidos. Hoje, quem manda no Botafogo é um gringo maluco. E antes de chegar no Botafogo, sequer sabia o que era Botafogo. Era uma oportunidade de negócio. Ele foi lá na prateleira e comprou um negócio, comprou um clube. Esse clube chama Botafogo, com milhões de torcedores. O Vasco, nosso Vasco aqui do lado, foi vendido. Sei lá se foi leiloado na Bolsa de Nova York, ninguém sabe mais nada. Entrou um outro maluco do ex-jogador ali na presidência. O futebol mudou tanto, mas mudou tanto. Nossos melhores jogadores já estão fora. Então você acha que em algum grau você não pode mais ser surpreendido com notícias tão boas. Aí surge um campeonato mundial, justamente no ano que o Fluminense, no quadriênio, o Fluminense conseguiu o seu único título de Libertadores daquele jeito. Só o Fluminense consegue. Sem dinheiro, cheio de veterano, o Fernando Diniz aprontando das coisas dele. O Fluminense campeão da Libertadores e o nego cria um campeonato mundial. E aí, nesse campeonato mundial, você começa a poder jogar com times que você escuta falar toda hora. Eu me recuso a ver, uma questão muito pessoal, mas eu me recuso a ver o jogo passando na TV, mas eu vejo as crianças com a camisa do Paris Saint-Germain. Eu vejo as crianças com a camisa do Chelsea, do Manchester, da Inter. Eu vejo as crianças com a do Barcelona. Isso já entrou na nossa vida. E aí, de repente, você fala, pô, cara, isso não é. Essas crianças estão curtindo isso aqui porque o Fluminense acabou para elas. Aí o Fluminense entra num campeonato desse, ganha do primeiro europeu, depois volta a ser super Fluminense, né? Dá mole contra o japonês lá, contra o coreano, contra o time pequeno, passa aos trancos e barrancos, pega o africano, se defende, vai na bacia das almas, aí parece outro europeu. Outro time desses que as crianças usam camisa na rua. O Fluminense faz 2-0 nos caras, vice-campeões na Champions League, campeonato aí que tanto é exaltado. E aí você para e passa assim, caramba, pô, eu estou nas oitavas de final. E o meu adversário é um árabe, porque na verdade é um europeu, é uma outra coisa, é uma dessas loucuras do futebol moderno, né, Leandro Debé? É mais uma criação desse demônio que é o futebol. Um time de petrodólares, um time de petróleo, onde o cara ganha um jogo, ganha 3 milhões de reais de bicho. Parece um time desse do Fluminense, mas podia ser o City. Então, assim, você tem chance, se o Fluminense jogar bem, se as coisas acontecerem certo, se der tudo certo amanhã, dentro do possível, eu não estou achando que é nada impossível, a gente pode estar na semifinal. E aí, na semifinal, a gente talvez pegue o Palmeiras, que é um time daqui, da nossa casa, melhor que o nosso, porque todos os outros times são melhores do que o nosso, no campeonato inteiro. Isso é muito Fluminense. A gente pode estar numa final de campeonato dela.
E aí você vê assim, caralho, cara, como esse Fluminense te surpreende, como isso não acaba, não acaba. Que bom que não acaba. Porque a gente mesmo fala, acabou, pô, acabou, tá tudo certo, agora vai ser essa água de salsicha aqui, disputar uma vaguinha na Libertadores aqui, outra ali, ganhar um campeonato carioca a cada 5 anos, porque a distância financeira é muito grande. E aí você está sonhando com o Mundial. E aí você não sabe o que é sonho, o que é pesadelo, porque para mim era pesadelo antes do Mundial começar. O Fluminense, porra, todo quebrado, sem reforço, acabando de trocar de treinador, vindo de 2024, tenebroso. É um pesadelo. Aí, porra, cara, só não quero ser humilhado. Mas aí a gente nega, igual Judas, cara, lá há 2025 anos. A gente nega o Fluminense. Aí os caras escalam 10 zagueiros, 50 laterais, René, o cara, Paulo Baia, e você faz um jogo onde todo mundo, caralho, o Fluminense tá aí, cara, tá vivo, hein? Pô, que vai, enche de orgulho. Aí esse pesadelo começa a virar sonho, e tu não sabe muito bem o que está acontecendo. Sonho, né? Por isso que é tão aplicável essa palavra sonho ao que a gente está passando. Porque tu não sabe bem o que está acontecendo ainda. Aí tu fica ali e tal. Cara, aí o sonho começa a ficar bom. Aí daqui a pouco, isso foi. Tem 4 dias, o primeiro tricolor que começa comigo e fala assim: a gente vai ser campeão, hein? É título, hein? Aí tu fala assim: porra, vamos. E a gente já tá falando de título mundial, cara. Então, gente, vamos agradecer. Porque, primeiro, que nós podemos, tá? Não estamos falando de título porque a gente não pode. Não. É difícil? Claro que é difícil. É muito difícil. Mas eu não uso mais a palavra impossível. Eu não uso mais a palavra impossível para falar de Fluminense. Não uso mais. Não uso mais. A vida já me ensinou 1 milhão de vezes e eu sempre neguei esse ensinamento. É impossível, impossível. Não uso, é uma promessa. Eu não uso mais a palavra. Pode perder de 5-0 amanhã. Eu não uso mais a palavra impossível falando de Fluminense. Então, olha, se não é, o que não é impossível é possível. Faltam 3 jogos e aí, porra, eu só quero me emocionar como me emocionei nos últimos. Agradecer o fato do Brasil estar sendo levado via Fluminense para esse mundão afora aí. Esse conhecimento dos europeus, desses colonizadores, esse descobrimento às avessas de que existe futebol no Brasil está sendo feito muito e principalmente pelo Fluminense. Isso, meu irmão, é um tapa na cara de Flapress, é um tapa na cara desses vagabundos. Eu estou me alongando. Mas ontem, ou anteontem, eu vi no Globoesporte.com a seguinte manchete. Manchete! Classificação geral do Campeonato Mundial bota Flamengo na frente da Juventus e sei lá de outro time aí, qual é que eu não sei qual é, que eu já não lembro. Aí estava lá, 11º. E aí eu abri a reportagem e estava lá, num critério feito aqui pelo gato mestre, gato sei lá o quê, se a gente usasse o critério sei lá o quê do Campeonato Carioca de 1984, era um negócio mais ou menos assim, que eles botaram em cima da Juventus para dizer que, porra, que eles ficaram acima de um gigante. Esse é o ambiente que a gente vive, meus amigos. Esse é o ambiente cruel que a gente vive. Querem mais exemplo? Digita aí Mauro César no YouTube. Então tem vários. A gente está acostumado. Eles agora vão ficar assim. Mas não se enganem. Perdeu o Fluminense, volta tudo. Eles vão falar que é isso, que foi longe demais, que sei lá o quê, que é o time de Sul-Americana. Cai no canto da sereia, não. Agora, se tem um aprendizado que eu gostaria de dividir com vocês é assim: não usem mais esse termo, é impossível, é impossível. Já quebrei a cara muitas vezes com isso. Então, não tem mais isso. Eu acredito que a gente tem a chance de ser campeão desse negócio. Realmente acredito. Mas é o Bayern. Meu irmão, não interessa. O que não é impossível é possível. Não, impossível e possível não conseguem conviver junto. Então, o que não é impossível é possível. Não tem impossível. Então, é possível. Vamos embora, acreditar. Leandrão, se passar, pode me chamar para outra live, porque eu venho aqui falar as besteiras que eu sempre falo aqui, que são besteiras de coração, tá bom?